boa tarde. A adolescência é uma fase repleta de dúvidas e descobertas. E as redes sociais trazem mais um desafio para esses jovens. A internet é uma ferramenta incrível e, ao mesmo tempo, perigosa. Além dos golpes e informações mentirosas, agora os desafios virtuais com adolescentes têm preocupado pais e professores. No mundo virtual, um gesto como este, que parece inocente, esconde muitos perigos. A polêmica mais recente envolve um jogo distribuído por mensagens em que os jovens são desafiados a cumprir uma série de tarefas. Elas envolvem violência e automutilações. Criado na Rússia, o jogo se espalhou e está associado a 130 mortes em todo o mundo. No Brasil, foram registrados casos em pelo menos 5 estados. Em outros 2, a polícia abriu investigações que incluem o monitoramento de redes sociais. É bobagem, né? Se matar por causa de jogo. A vida vale muito mais do que isso, do que um simples jogo. A gente deveria debater sobre isso, porque, querendo ou não, são crianças, adolescentes que não têm uma mente formada ainda. A busca pelo risco, pela aventura, sempre foi uma característica da juventude. De uns tempos para cá, essa característica foi potencializada pelas redes sociais, o que trouxe uma certa confusão entre o que é real e o que é ficção. A neuropsicóloga já atendeu jovens que ficaram perturbadas por causa da série. Esses jovens, eles têm já em si, na estrutura, uma vulnerabilidade muito grande, não é? Quer dizer, então eles estão numa fase da vida de busca de aventuras, de algo diferente, questões em relação à morte. Eu me pergunto, um dito jogo que tem 50 passos, aonde estão os adultos, né? Com um pouco de discernimento, um pouco mais de discernimento, que não percebem? Eu realmente estou bastante preocupada, bastante irritada e muito triste, quer dizer, sabendo o que nós podemos, como adultos conscientes, fazer para evitar que esses jovens, cheguem no terceiro desafio. E para falar sobre a depressão nos adolescentes, recebemos a psiquiatra Li Fuyi, médica supervisora do Instituto de Psiquiatria da USP, e também a advogada Alessandra Borelli, ela é diretora executiva da Netkiss Educação Digital. E você pode participar aqui com as suas perguntas, comentários, pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Essas notícias desses jogos virtuais, esse acesso às redes sociais, os suicídios que vêm acontecendo, isso traz um novo desafio para profissionais como vocês, né, da área da saúde, da tecnologia, do direito e que lidam com esse cotidiano, com os jovens? Olha, eu tenho trabalhado com criança e adolescente com depressão e com outros transtornos mentais há mais de 20 anos. Então, sim, é uma nova fase, um novo momento de desafio, mas é preciso lembrar que a doença e o ato de suicídio, ela existe há muito tempo, sempre foi um risco, né? Mas que é bom, por exemplo, estar trazendo para a gente poder agora, talvez, discutir de uma outra maneira dentro dessas novas ferramentas virtuais, tal, que é uma nova fase. Exatamente, trazer a discussão, não sei, vou dizer assim, abrindo aqui, claramente, falando a verdade, nós mesmos da produção do programa ficamos, mas está acontecendo, então é preciso falar sobre isso, nós estamos vendo aí preocupação dos pais, dos professores, na própria redação, quem é pai, mãe, mas como tratar do assunto? Isso é uma dificuldade, né? É um tabu ainda para a sociedade falar sobre isso. Sim, o suicídio e a própria judicialização de conflitos envolvendo crianças e adolescentes é algo que não combina com esse público, né? A internet, ela tem um papel, sim, um papel de propagação, tanto das informações quanto das notícias, como também dos próprios desafios em si. Esse assunto que trouxe à tona a questão do suicídio, no caso, A Baleia Azul, ou o próprio filme, o próprio seriado, né, do 13 Reasons Why, são alguns dos inúmeros conteúdos que circulam no universo digital. E esse acesso, que até então não acontecia antes das novas tecnologias, tem ocorrido. Sim. E é por isso que um assunto que existe há tanto tempo está vindo à tona. Pois é, doutora, ele colocou aqui, vocês colocaram, não é uma novidade, não é a Baleia Azul que trouxe a questão. Traz sim a oportunidade de falar sobre isso, que é um assunto, é uma questão, um problema muito antigo, doutora Ali. Mas o quanto esse tipo de jogo é um problema, é perigoso, de fato?
Ele é perigoso quando a criança ou adolescente já está vulnerável. De alguma forma, ela não teria outras opções de diversão, vamos dizer. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho outro jogo. Então, nessa hora, assim, tem uma mãe que me perguntou, será que é melhor um jogo desse tipo ou Counter-Strike que atira e mata? Falei, olha, não sei. Talvez é tempo de que seu filho fique. O que acontece com esse tipo de divulgações, eu não vou dizer jogo, porque não são muitos que realmente entra no desafio, que fica, tal, isso é porque já está vulnerável. Agora, só o fato de entrar, de aceitar esse desafio, mostra uma fragilidade emocional de algum jeito. Agora, que já existe, ela não é despertada pelo jogo. Não, eu acho que eu acho que o mundo virtual, a divulgação, a internet, traz como uma opção a mais do que você fazer quando você não está bem. Né? Assim como eu sempre falo para os pacientes, bom, entre você está de mal com o mundo e com você, e você se cortar ou tentar alguma coisa contra a sua vida, tem que ter outras opções. Só que pela informação, pela divulgação, eu acho que aí sim é um risco, porque essa alternativa passou a ser item 2, plano B, plano C, sendo que ela devia nunca existir. Né? Mais ou menos, eu acho que esse é o risco. Acho que tocou num ponto importante, né? A propagação da internet. O Baleia Azul em si não é um jogo, como você muito bem colocou. É um fenômeno e que surgiu a partir de um boato, né? O boato lá de que crianças morreram na Rússia em razão das motivações e dos desafios que o fenômeno sugeria. Aí entra uma questão muito importante da responsabilidade de toda a sociedade de não divulgar informações, notícias, alertas, sem de fato conhecer a precedência, sem de fato conhecer se aquilo é verdade ou não. Aquilo não tinha chegado no Brasil. Né? Realmente, pegou uma população sensível, uma população que já estava vulnerável e já tinha, por outras razões, motivações para se automutilar, que também não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há muito tempo. Mas que com as informações, porque a maneira como foi divulgada, é claro, numa intenção boa de alerta, a maneira como foi divulgada trazia um tutorial de como fazer. E a gente sabe que na internet existem pessoas boas e pessoas más. E aquelas pessoas já mal intencionadas se valeram daquelas informações que vieram com uma roupagem de alerta para disseminar e chegar nos adolescentes que já estavam vulneráveis. É um alarde só, né? Isso vai virando uma bola de neve. Olha, o pessoal já está aqui participando da nossa conversa, o César Marquezine, ele pergunta como identificar esses sintomas em um adolescente, doutora. Quais são os sinais? Quando ele muda de comportamento, eu tenho tentado sempre repetir essa frase em várias... assim, se você está próximo e vê que seu filho mudou, ou um vizinho, um primo, tal, ele mudou. Então, assim, ele sempre acordou meio-dia, passou a acordar às 5 horas da tarde, tem que estar sabendo por que está acontecendo. Então, as mudanças podem ser tanto em socialização, como até em tipo de jogo que a criança ou adolescente está jogando. Eu acho que não custa nada a gente dar uma olhada, o que você está jogando? Né? Se eu concordo ou não, são outras questões. Mas o que você está jogando? Por que você está jogando só esse? Por quê? Tal, né? E até seriados, filmes. Vamos assistir um pouquinho junto, por que você acha isso? Tal. Então, mas isso assim, isso depois, né? Mas quando você faz esse acompanhamento, você consegue perceber que mudou o repertório de atividade, repertório social, você consegue perceber o que está acontecendo. Então, mesmo assim, muitos pais falam, mas ele já ficava no quarto, né? Sim, ele ficou no quarto, agora ficou mais. Entende? Eu acho que sempre são assim, mudança... Acho que existe um pouco dessa questão, porque está na adolescência, existe mesmo essa questão do isolamento, do refúgio, então não sei o quanto que os pais também usam dessa questão, coisa de adolescente. Os pais ficam perdidos também, eu acho que nós temos que ser justos com os pais também, né? Porque a adolescência, criança está mudando, eu sempre falo, é uma ex-criança e um futuro adulto. Ele não, nem ele mesmo sabe como é que ele vai chegar com 20 anos. E os pais também não sabem. De repente, quantas vezes só assim, tipo,
trabalhando, eu abri a porta esperando ver o paciente assim, e o paciente, cadê você? Aí ele responde assim, estou aqui, doutora Ali. Eu sempre brinco, eu comecei a usar salto porque meus pacientes cresceram, né? Então, se existe isso comigo, existe isso dentro de casa. Então, claro, os pais também precisam de um tempo para adaptar. Então, sim, isso é adolescência só. Mas, mesmo assim, existe coisas que saem muito da curva do que é habitual. E talvez também uma questão que é novidade também para muitos pais, porque talvez não vivenciaram isso na sua própria adolescência, que é a sua especialidade, doutora Alessandra, que é a questão, as redes sociais são aí uma porta de entrada para as críticas, né, entre os adolescentes. Entra aí a questão do bullying também, do cyberbullying, que é o outro termo que veio junto com essa nova tecnologia, não é? Aqui os pais precisam estar atentos aí. Bom, em primeiro lugar, é muito importante que os pais contem com a ajuda da escola. Essa questão de sinais de que algo não vai bem, a escola pode contribuir muito, porque a criança passa muito tempo na comunidade escolar. Então, a criança que muda de comportamento na sua socialização, na sua maneira de interagir dentro da sala de aula, também traz sinais importantes. As redes sociais. Bom, em primeiro lugar, é muito importante que se obedeça a classificação indicativa, né? Qual a idade mínima estabelecida por aquele termo de uso para que a criança utilize uma rede social? Então, quando os pais me perguntam, por exemplo, durante as palestras, Alessandra, qual é a idade certa para dar um celular para o meu filho? Qual é a idade certa para utilizar uma rede social? A idade certa é quando ele, de fato, está preparado para respeitar algumas regras, e uma delas é justamente não interagir com pessoas estranhas, não responder a ofensas, a haters, a não ofender, né? Tomar cuidado na maneira de você se expressar, na maneira de você se colocar, sempre se colocar no lugar do outro, porque o bullying sempre existiu, é verdade, é um fenômeno que existe há anos. Quem nunca se sentiu excluído, se sentiu chateado, recebeu um apelido que não gostou? Só que quando isso vai para a internet, ela ganha um poder muito maior. Ela traz um sofrimento muito maior para a vítima. Primeiro porque é um número gigante de telespectador. Não adianta simplesmente pedir desculpas. Vale, tem que pedir desculpas. Acho que é uma coisa bacana. A pessoa perde o controle daquilo. Mas perde, conteúdo digital não tem devolução, não tem como você voltar ao status anonimato, né? E tem a questão do anonimato, porque muitas vezes a pessoa se vale de um pseudo-anonimato. Eu digo pseudo-anonimato porque não existe anonimato na internet. É absolutamente possível. Mas isso encoraja a pessoa para ver aí a coragem de falar muito mais. E os jovens, principalmente, a maioria deles não tem noção dos desdobramentos que uma brincadeira de mau gosto pode gerar na internet. Eles pensam realmente que estão brincando, não pensam no poder de perpetuidade, de propagação daquilo. Agora, antes de passar para a doutora Ali, eu queria até falar, para quem quiser saber mais, né, tem do escritório, né, do grupo de estudo de vocês, tem aqui a cartilha, que pode ser baixada gratuitamente. A gente tem as imagens até aí dela, da cartilha Bullying e Cyberbullying. Ela explica de uma forma bem didática o que isso significa, porque é muito importante entender para poder prevenir e combater, não é, doutora? E né, essa questão dos limites, né, que a doutora Alessandra falou, de como os pais podem supervisionar. O que mais podemos dizer sobre isso? Vai ficar muitas vezes também pensando até que ponto eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Então, muitos pais paralisam diante de um argumento do filho. Você está invadindo a minha privacidade. Mas os pais não podem, assim, isentar ou... Não acho que os pais usam isso como desculpa, tá? Às vezes, mas eu acho que realmente eles não sabem como responder isso, porque alguns anos atrás a pessoa não usava isso como argumento. Mas sim, por ser menor de idade, sim, o adulto cuidador responsável tem a obrigação de zelar. Então, assim, eu não vou ver a sua rede, não vou entrar no seu Facebook, mas ela tem que estar aberta para quando eu puder ver. Né? Então, algumas regras tem que ter horário de uso, quanto tempo você fica. Você não fica até... Por exemplo, eu conheço adolescentes vários que ficam até 2, 3 horas da manhã verificando no grupo de WhatsApp se alguém falou mal dele. Eu disse, gente, mas não dá, né? Tem que tirar. Mas a gente tira, mas aí é despertador. Compra um despertador, gente. Sabe? Carrega o celular do teu lado, não deixa... Então, assim, algumas regras tem que ter. E se nós estamos criando filhos que são compreensíveis e têm uma boa relação com o pai e com outras pessoas, o filho é capaz de entender que você está preocupado, que você... Então, uma boa conversa assim, olha, eu estou preocupada, que você está há muito tempo, vamos fazer um combinado? Isso sempre é uma boa solução.
Então, isso passa por cima da argumentação dela, mas é a minha privacidade. Mas eu estou preocupado com como você está fazendo, o que está acontecendo na sua privacidade, se não está. Isso geralmente você consegue negociar. A palavra negociar eu não gosto muito, já parece um negócio. Sim. Mas eu acho que tem que ter limite, né? Tem que ter um limite para o que você vai acessar, o que você vai usar, porque a internet é uma ferramenta muito boa de informação. Nós vamos precisar interromper um pouquinho aqui para um intervalo. Tem pergunta chegando que nós já vamos passar aqui para as nossas convidadas. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre a depressão na adolescência, o papel também das redes sociais. Com a gente a psiquiatra Li Fui e a advogada Alessandra Borelli. Eu vou voltar aqui para as questões que estão chegando. O João Pedro Fez, ele pergunta se estados de euforia tão comuns na adolescência se podem, de certa forma, mascarar uma condição de depressão, doutora Li. Em termos técnicos, euforia a gente usa quando tem um episódio dentro do transtorno bipolar, tá? Mas se é que eu entendi a pergunta dele, são assim, as reações que o adolescente se empolga, acaba ficando com uma grande expectativa de algum evento, alguma coisa, ele fica na expectativa, ele fica agitado, fica ansioso, tal. Claro que mascara, porque é uma forma dele de reagir exatamente se o adolescente estiver deprimido. Então, o que a gente faz, por exemplo? Você pode entrar no salão e cortar o cabelo, que inclusive é um dos motivos, uma coisa que chamou a atenção no seriado recente, né, que fez sucesso, tal, etc. Você tem mudança de comportamento, que aí amarrando com o que eu falei antes. Essas mudanças um pouco, mas eu cortei o cabelo, adorei, achei bárbaro. Meu Deus, né, o que aconteceu? O que será que estava antes para ela fazer isso? Ou então depois, tal, algumas coisas. Sim. Então, assim, mascara sim, porque muitas vezes são recursos que o próprio adolescente tem de preencher com bastante atividade, de fazer alguma coisa exatamente para não voltar para a solidão. Doutora Alessandra, vou aproveitar, você pediu para que eu te lembrasse de falar uma questão importante ainda sobre a responsabilidade dos pais, não é? Bem, além do dever moral e do próprio amor, né, que nos obriga, nos incentiva a sempre proteger e orientar os nossos filhos, nós não podemos nos esquecer do Código Civil, que estabelece que compete aos pais o dever de criar e dirigir a educação dos filhos, né? E aos filhos prestar obediência. Um artigo que, inclusive, ele é reiterado no Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição Federal. O que explica, então, que essa expectativa de privacidade que as nossas crianças e adolescentes muitas vezes procuram nas redes sociais não deve existir, né? Os pais, não se trata de repressão, mas medida de proteção mesmo. Agora, doutora Lima, outra questão. Como é que a depressão ela se manifesta nos jovens, nos adolescentes? É diferente? Tem alguma diferença em relação aos adultos? Sim, a diferença se dá em forma do jovem mostrar, desde criança. Então, como eu estava conversando com a Alessandra antes, que é assim... por exemplo, uma criança de 3 anos, ele vai ficar no sofá, de repente brincava, depois não quer mais brincar, tal, etc. Ele estava, então, sentado na televisão e você vê, o que você assistiu? Não sei. Um adolescente de 13 anos está lá, o que você assistiu hoje? Não sei. A vovó de 83 anos, vó, o que você assistiu? Não sei. Mas está lá parado o dia inteiro. Mudou alguma coisa, então... Mas, assim, tem algumas coisas que é igual, que é perda do prazer nas coisas que antes gostava. Então, antes, assim, a vovó fazia um bolo e falou, filho, vem comer, é lindo. E o neto fala, gostoso, vó, agora, um bolo. São essas... Você falou, a gente estava falando adulto, adolescente, mas você falou assim... Tem o mesmo... Criança. Então, criança também tem. Tem. Depressão ocorre em todas as faixas etárias, tá? Existe forma de mostrar ou de verbalizar tristeza, estou com raiva, não estou gostando do mundo, não estou gostando da minha vida. Várias faixas etárias, acho que não cabe eu citar, a criança tem o seu palavreado, o adolescente tem a sua gíria, tal, etc. Mas tem um outro item que é perda de prazer pelas coisas que antes apreciava. Isso é uma coisa que repete, que aí vem, assim, vovó não fez mais isso, criança de 3 anos mudou seu repertório.
tal, etc. E aí, com isso, muda, claro, socialização, forma de lidar com a escola, o trabalho, forma de lidar com as pessoas e forma de lidar com perspectiva de vida, como vai lidar com o futuro, né? Quando mexe com perspectiva de futuro, aí nós estamos realmente com um risco grande. O que você vai fazer? Não sei, não pensei ainda. Ou então, não pensei ainda é mais arriscado do que estou pensando. Não sei, mas estou pensando. Mais ou menos isso. Agora, a gente ouve muito ainda sobre essa questão ligada ao universo virtual, de ficar atento aos limites entre o que é a ficção, o que é a realidade, não é, doutora Alessandra? Que limite é esse que devemos nos atentar? Ontem eu até estava dando uma palestra sobre esse assunto, né? Os adultos estão tendo dificuldade para separar a vida pessoal, a vida virtual da vida real. Então, as nossas crianças que já nasceram imersas na tecnologia e vendo essas referências, que são muitas vezes os próprios pais, sem qualquer julgamento, mas pela tendência que nós somos levados a sempre estar conectados, etc., tem influenciado sim no desenvolvimento da criança, que passa a ter um pouco mais de dificuldade para conversar olhando nos olhos, né? Sherry Turkle, uma pesquisadora do MIT, ela coloca algumas situações que causam prazer, que a tecnologia nos dá como prazer do uso das ferramentas, né? Essa possibilidade de falar sem ser interrompido e se sentir ouvido o tempo todo são algumas das características que faz com que você sinta-se sempre protagonista. E isso realmente tem influenciado nas relações de uma forma geral. As crianças, mais ainda por conta de todas essas realidades virtuais aumentadas que os próprios videogames propiciam. Então, é tudo tão bacana e se eu morrer, eu posso de novo começar do zero, se eu não estiver ganhando, começo do zero, que fica difícil separar o real do virtual. E muitas vezes acabam trazendo isso para o seu dia a dia. Vou trazer aqui um dado que eu achei importantíssimo, né? A Organização Mundial da Saúde afirma que no mundo 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano. É uma morte a cada 40 segundos. E na faixa etária de 15 a 19 anos é a segunda causa de morte. Quer dizer, é um problema de saúde pública e que deve ser tratado como tal, não é, doutora Ali? Eu vou emendar aqui até na pergunta da Natália Damasio, que ela pergunta se formas de intervenções efetivas para minimizar esses casos, pensando até no número de casos crescentes aqui no Brasil, no nosso país. Então, preventiva seria de poder conversar sobre isso, de poder escutar. Então, por exemplo, entre conversar ou não, ou acompanhar seu filho ou filha sobre um debate, melhor acompanhar e melhor escutar o jovem. Como ela é importante o jovem sentir-se escutado e sentir que ela consegue... É mais importante ouvir, então, do que falar nesse caso? Eu acho que isso, na verdade, primeiro nós temos que ouvir. Como você está, né? Então, assim, conversar, escutar o que eles pensam e sem julgamento. Isso já, inclusive, está muito... Você sem julgar, cuidado. Eu costumo falar, cuidado com a sua cara, faz cara de paisagem, né? Então, para isso você escutar. Ai, mas que horror! Não faça isso, tá? Escuta até o fim, para você poder entender o que significa isso para seu filho, sua filha ou sobrinho, etc. E daí, isso sim é uma forma de prevenção já, porque você está falando e você consegue tentar modificar algumas distorções que existem, por exemplo, no caso de depressão, aliás, de vários outros transtornos mentais, que a gente chama de distorção cognitiva. É aquela coisa de pensar sempre no negativo, é achar que isso nunca vai terminar, é achar que a dor de uma separação com o namorado ou o fato de não ter entrado no vestibular, neste vestibular ou aquele não terminar. E acho que até responde uma outra questão que chegou aqui, se falar mais sobre esse assunto, falar mais sobre o suicídio, né? Se pode aumentar os casos. Eu acho que é assim, falar de uma forma sabendo do que está falando, tá? Porque assim, não adianta chegar no jovem e falar, vamos conversar sobre relação, sua relação com a sua vida. Assim, não cola. Eu acho que é assim, de você estar escutando, percebendo como está, né? Isso alguns filmes, seriados, inclusive, dão essa dica de
olha, você precisa se abrir, você tal. E às vezes o jovem não quer se abrir. Sim. Né? E uma hora que abre, só vou terminar uma questão assim. Nós temos feito isso pouco no Brasil. Tá? Tem se feito em adulto, mas no Brasil, devido a, assim, nós temos somos poucos profissionais de saúde, psiquiatras, que no Brasil. Nós temos muitos outros profissionais, mas tem áreas de concentrações diferentes. É que você fala assim, no caso de acontecer alguma coisa, a quem vou recorrer? Realmente não se tem muitas coisas organizadas. Em função... Muitos profissionais que se debruçam sobre esse assunto. Não, muitas instituições ou muitos locais que possam ser buscados, entende? Então, até em função dessa discussão em volta do seriado, do desafio, do jogo e tal, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, se preocupou, ontem à noite mesmo, teve um debate com 4 colegas, tal, sobre a questão de, até voltado sobre o seriado que está na moda, tal, etc., que todo mundo está assistindo, e também o serviço onde eu trabalho, semana passada, os professores se preocuparam em fazer uma discussão sobre isso, como nós estamos lidando com isso. Nosso tempo voou hoje, ficou super curto. Falei muito. Muitas questões, né? Eu vou de novo dar o endereço para passar aí na tela para quem quiser saber mais, porque essa questão da importância de entender o que significa, né, esse bullying, o cyberbullying. Doutora Alessandra, é o Netix, está aparecendo ali. Netixedu.com.br. Lá a pessoa pode baixar gratuitamente essa cartilha aqui para ter mais informações. Pode. Agradeço muito vocês terem vindo aqui hoje com esse assunto tão importante. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Até, muito obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Boa tarde para você e até amanhã.